Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Ainda estamos no capítulo 18, hoje na sessão 8, O Pequeno Jardim. A gente tem falado sobre corpo, né, nas últimas leituras, e hoje a gente vai na mesma linha. Vamos buscar compreender e fazer perguntas acerca de cada uma dessas expressões que o curso traz pra gente, né? Então, sessão 8, Pequeno Jardim, começa assim. É apenas a consciência do corpo que faz o amor parecer limitado, pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem e ele foi feito para limitar o ilimitado. Não penses que isso é apenas alegórico, pois ele foi feito para limitar a ti. É possível que tu, que te vês dentro de um corpo, conheças a ti mesmo como uma ideia? Tudo que reconheces, identificas com coisas externas, algo fora de ti. Não podes sequer pensar em Deus sem um corpo ou alguma forma que pensas reconhecer. Bom, já nesse primeiro parágrafo me vem todos os lugares em que a gente se personificou e se limitou a um corpo, né? E aqui que ele diz, o corpo faz o amor parecer limitado e que o corpo é um limite para o amor. Porque quando a gente se personifica como um corpo, a gente se prende nesse corpo como se a gente fosse apenas o ser no corpo, né? Então, ele diz, isso não é alegórico, porque ele foi feito para te limitar, se a gente escolhe isso, né? Porque a gente, olha só, por exemplo, como em muitas religiões, não quero aqui fazer uma crítica particular a nenhuma religião, mas não é uma crítica também, como muitas pessoas vivem a vida delas esperando o dia da morte para que então sejam libertadas. E que tudo acaba ali, né? Morreu, a terra acabou e isso é tudo que você é, um corpo que vai morrer e do nada vai para o céu ou vai para o inferno, sempre nesse maniqueísmo, nessa polaridade de ou você é bom ou você é ruim, ou você é um corpo ou você não é nada. Então, tudo que se traz à tona para nós, todos os lugares que a gente se limitou a ser apenas um corpo, vamos agora destruir, descriar tudo isso, inclusive em todos os tempos, lugares, dimensões, realidades em que o nosso ser esteve conectado a um corpo e a gente achou que aquilo era tudo que havia e que quando o corpo perecesse, o corpo morresse, pum, acabou. Destruindo e descriando tudo isso. E o texto continua. O corpo não pode conhecer. E enquanto limitas a tua consciência aos seus sentidos diminutos, não verás a grandeza que te cerca. Deus não pode vir a um corpo, nem tu podes unir-te a ele lá. Os limites ao amor sempre parecerão deixá-lo de fora e manter-te à parte de Deus. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo, proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Dentro desse reino, o ego governa e cruelmente. E para defender esse pequeno monte de poeira, ele te pede para lutar contra o universo. Esse fragmento da tua mente é uma parte tão diminuta dela que se apenas pudesses avaliar o todo, imediatamente verias que ele é como o menor dos raios de sol, é para o sol ou como a mais leve onda na superfície do oceano. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o sol
Essa onda quase imperceptível aclama a si mesma como se fosse o oceano. Pensa em quão solitário e assustado é esse pequeno pensamento, essa ilusão infinitesimal, mantendo sua parte contra o universo. O Sol passa a ser o inimigo do raio de Sol, aquele que quer devorá-lo, e o oceano aterroriza a pequena onda e quer engoli-la. Bom, se aquele primeiro parágrafo não era alegórico, esse aqui está totalmente alegórico, né? Porque o reino do ego é o reino do corpo. É o lugar em que a gente decidiu que o corpo é tudo o que é. E não o ser que tem um corpo, que é a parte da criação. Inclusive da nossa criação, do corpo que a gente cria. E aí é como se o corpo fosse mais importante que o ser. E veja, não quer dizer que o corpo não tem importância, porque se isso fosse verdadeiro, a gente não teria um corpo, né? Mas quanto valor, o que a gente tornou tão real, valioso e precioso sobre ter um corpo, que ele sobrepassa o ser. Tudo que isso é, tudo que se traz à tona, a ponto de o corpo ser maior que o ser, como o raio de sol ser maior que o sol e a onda maior que o oceano. A gente não se dá conta, isso não quer dizer desprezar o corpo, mas quanto a gente funciona achando que o corpo é o que a gente é. Será que é assim? O texto continua. Entretanto, nem o Sol e nem o oceano estão sequer conscientes de toda essa estranha atividade sem significado. Meramente continuam, inconscientes de estarem sendo temidos e odiados por um diminuto segmento deles mesmos. Mesmo esse segmento não está perdido para eles, pois não poderia sobreviver à parte. Ou seja, o corpo não poderia sobreviver à parte do ser. É o ser que tem o corpo. É o ser que anima o corpo. E o texto continua. E o que ele pensa ser, de forma alguma muda a sua total dependência em relação a eles para ser o que é. Toda a sua existência ainda permanece neles. Sem o sol, o raio de sol desapareceria. E a onda, sem o oceano, é inconcebível. Tal é a estranha posição em que aqueles que vivem em um mundo habitado por corpos parecem estar. Cada corpo aparenta abrigar uma mente separada. Cada corpo aparenta abrigar uma mente separada, um pensamento desconectado, vivendo solitário e de nenhuma forma ligado ao pensamento, com letra maiúscula, pelo qual foi criado. Cada fragmento diminuto parece estar contido em si mesmo, precisando de outros para algumas coisas, mas sem ser de modo algum dependente do seu único Criador para todas as coisas, precisando do todo para lhe dar qualquer significado, por si mesmo não significa nada, e nem tem qualquer vida à parte e por conta própria. Imagine um corpo sem um ser. É possível? Imagine um raio de sol sem o sol. Imagine uma onda sem oceano. Como o texto diz, é inconcebível, né? Até os zumbis parecem ter algo que os anima. O que é? Não sei. Um ser em sua forma involuída, mas algo que anima o corpo. Não tem qualquer vida à parte por conta própria. E o texto continua. Como o sol e o oceano, o teu ser, com letra maiúscula, continua sem ter em mente que essa parte diminuta considera a si mesma como se fosse tu. Ela não está perdida, não poderia existir se estivesse separada, e nem o todo seria um todo sem ela. Não é um reino separado, governado por uma ideia de separação do resto.
e nem existe uma cerca em torno dela, impedindo-a de unir-se ao resto e mantendo-a afastada do seu Criador. Esse pequeno aspecto não é diferente do todo, sendo contínuo em relação a ele e um com ele. Ele não leva uma vida separada, porque a sua vida é a unicidade na qual o que ele é foi criado, ou seja, o corpo com o ser que tem um corpo. E o texto continua. Não aceites esse aspecto cercado e separado como se isso fosse o que tu és. O sol e o oceano são como nada diante do que tu és. O raio de sol só brilha à luz do sol, e a onda dança à medida que descansa sobre o oceano. No entanto, nem no sol nem no oceano está o poder que descansa em ti. Irias querer permanecer dentro do teu reino diminuto, um triste rei, um amargo ditador de tudo que ele supervisiona, alguém que olha para o nada e, no entanto, ainda quer morrer para defendê-lo? Esse pequeno ser não é o teu reino. Em arco bem alto acima dele, cercando-o de amor, está o Todo-Glorioso, que oferece toda a sua felicidade e o seu profundo contentamento a todas as partes, inclusive ao corpo. Essa parte de inclusive ao corpo fui eu que coloquei, mas aqui está dizendo: tudo é oferecido, a alegria, a paz, profundo contentamento a todas as partes, ao ser e ao corpo, inclusive. Não é cuida da alma que a matéria já era, como dizia um amigo meu. Cuida da alma que a matéria já era. Não, é em arco bem alto acima dele, cercando de amor, está o Todo-Glorioso, que oferece toda a sua felicidade e o seu profundo contentamento a todas as partes. O pequeno aspecto que pensas ter colocado à parte não é nenhuma exceção. O amor não conhece corpos e alcança todas as coisas criadas como ele próprio. Sua total falta de limites é o seu significado. A total falta de limites no amor, o amor sem limites, é o seu significado. Ele é completamente imparcial no que dá, abrangendo apenas para preservar e manter completo aquilo que quer dar. No teu reino diminuto, tu tens tão pouco. Nesse caso, não deveria ser para lá que deverias chamar o amor para que ele entre? Olhe para o deserto, seco e improdutivo, ao quebrado e sem alegria, que compõe o teu pequeno reino. E reconhece a vida e a alegria que o amor traria a ele, do lugar de onde vem e para onde retornaria contigo. O pensamento de Deus cerca o teu pequeno reino, aguardando na barreira que tu construíste para vir para dentro e brilhar sobre a terra estéril. Vê como a vida brota em toda parte. O deserto vem a ser um jardim verde profundo e quieto, oferecendo descanso àqueles que perderam o seu caminho e vagam no pó. Dá-lhes um local de refúgio, preparado pelo amor para eles, onde antes havia um deserto. E cada um a quem dás boas-vindas trará amor com ele do céu para ti. Eles entram um por um nesse lugar santo, mas não partirão como vieram, sozinhos. O amor que trouxeram contigo ficará com eles, assim como ficará contigo. E sob a sua beneficência, o teu pequeno jardim se expandirá e alcançará todos os que têm sede de água viva, mas estão por demais cansados para seguirem adiante sozinhos. Sai e acha-os, pois trazem consigo o teu ser. E conduze-os gentilmente ao teu jardim de quietude, e lá recebe a sua bênção. Assim ele crescerá e se espalhará através do deserto,
sem deixar nem sequer um pequeno reino isolado, trancado para o amor, contigo lá dentro. E reconhecerás a ti mesmo, e verás o teu pequeno jardim, gentilmente transformado no reino do céu, com todo o amor do seu Criador brilhando sobre ele. O instante santo é o teu convite para que o amor entre em teu reino desolado e sem alegria e o transforme em um jardim de paz e boas-vindas. A resposta do amor é inevitável. Ela virá porque tu vieste sem o corpo e não interpuseste nenhuma barreira que interferiste com a sua vinda alegre. No instante santo, só pedes ao amor o que ele oferece a todas as pessoas, nem mais, nem menos. Pedindo tudo, tu a receberás, e o teu ser resplandecente elevará o aspecto diminuto que tentaste ocultar do céu diretamente para o céu. Nenhuma parte do amor chama pelo todo em vão. Nenhum filho de Deus permanece fora da paternidade dele. Ou seja, que o corpo também possa ser esse lugar de amor. Quantos de nós odeiam o próprio corpo? Quantos de nós criticam o próprio corpo? Quantos de nós criamos dor e doença no próprio corpo? Será que isso é o amor? Será que isso... Será que a gente pode conceber essa ideia que o texto traz, de que tudo faz parte do amor, inclusive o corpo, e que muitas vezes a gente vê o corpo como essa coisa separada, e muitas vezes, enquanto isso também foi implantado e explantado em nós, de maneira a ser o corpo é uma coisa terrível, o corpo é pecaminoso, o corpo é inútil, o corpo sofre. O que seria trazer o instante santo para o corpo também? E o que mais a gente consegue abstrair sobre quem somos, o corpo que a gente criou e cria todos os dias, e o que nós somos, como Deus nos criou, pode beneficiar o corpo, não como uma parte separada, mas como parte do todo, parte de quem nós estamos. E o texto continua. Tem certeza disto. O amor entrou no teu relacionamento especial e entrou inteiramente a teu débil pedido. Não reconheces que o amor veio porque ainda não abriste mão de todas as barreiras que mantens contra o teu irmão. Tu e ele não sereis capazes de dar boas-vindas ao amor separadamente. Não serias mais capaz de conhecer a Deus sozinho do que ele de conhecer a ti sem o teu irmão. Mas juntos, vós já não poderíeis estar inconscientes do amor, assim como seria impossível o amor não vos conhecer ou falhar em reconhecer a si mesmo em vós. Vós alcançastes o final de uma antiga jornada sem ainda reconhecer que ela terminou. Ainda estáis desgastados e cansados, e o pó do deserto ainda parece nevoar os vossos olhos e mantê-los sem ver. No entanto, aquele a quem destes as boas-vindas veio a vós e quer dar-vos as boas-vindas. Ele esperou muito para dar-vos isso. Recebei agora dele, pois ele quer que o conheçam. Só uma pequena parede de poeira
ainda se interpõe entre tu e teu irmão. Soprai-a de leve, com um riso alegre, e ela cairá. E caminhai para dentro do jardim, que o amor preparou para vós. Bom, esse texto parece ser sobre muitas coisas, mas sobretudo sobre como a gente separa tudo em compartimentos na nossa vida, tudo em caixinhas. O corpo, o relacionamento especial, o quem eu sou, quem o outro é, onde eu moro, minha cidade, meu bairro, a minha casa, tudo, cada coisa em sua caixinha. Uma pequena mudança na nossa mentalidade e a gente sopra a parede de poeira e ela cai. Porque é isso que a gente tem pedido. Mesmo que inconscientemente, a gente tem pedido a comunhão, mesmo que inconscientemente. Porque de certa forma a gente já percebeu, ou de muitas formas, que a separação não é real. E se tudo que a gente vê de dificuldade for simplesmente porque a gente ainda está vendo as coisas de uma forma separada, inclusive com o nosso corpo. Esse texto parece ser sobre corpos, e é também, mas também a maneira como a gente personifica seres em corpos. E aí usa isso, o corpo, para se separar. E o que mais? A gente pode obter desse texto, que tem muitas camadas, para cada um de nós com a consciência que tem neste momento santo, para cada um de nós, no lugar em que nós estamos na jornada, particular para cada um de nós. E o que mais vai ser possível para a gente, quando estivermos dispostos a ir para a comunhão. Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!